Cordiais saudações, boa noite, assalamu alaikum. Este é o jornal da RAC TV. Notícias para esta noite de quinta-feira. 10 diretores de diferentes setores da atividade que deverão integrar o Conselho Executivo Provincial foram empossados esta quinta-feira pelo governador de Nampula, Manuel Rodrigues Alberto. A cerimónia foi testemunhada pelo presidente da Assembleia Provincial, representantes dos órgãos administrativos, judiciais e locais, incluindo alguns familiares dos empossados. Umar Abdul Akiamungo e Domingos Sambo voltam a assumir a liderança nos setores da cultura e turismo e de trabalho. Arnaldo Jacinto teve um saldo ao ascender o cargo de diretor provincial do Plano e Finanças. A mesma sorte coube a Ernesto Joel Pacul e Alfredo da Piedade Napuio, que passam a exercer as funções de diretores provinciais da Agricultura e da Indústria e Comércio. Leo Jamal viu-se obrigado a abandonar o setor de ciência, tecnologia, ensino superior e técnico profissional para o dos transportes e comunicações. Os setores de saúde, educação e de infraestruturas serão geridos por Fernando Mitano, Mariamo Agostinho e Silvino José Moreno. Depois da assinatura dos termos de tomada de posse e de compromisso de honra, seguiram-se os juramentos. Eu, Omar Abdul Akiamungo, juro por minha honra servir fielmente o Estado e a pátria moçambicana e dedicar todas as minhas energias ao serviço do povo moçambicano no exercício das funções e tarefas que me são confiadas. Leo Elias Jamal, juro por minha honra servir fielmente o Estado e a pátria moçambicana e dedicar todas as minhas energias ao serviço do povo moçambicano no exercício das funções e tarefas que me são confiadas. Eu, Mariamo Agostinho, juro por minha honra servir fielmente o Estado e a pátria moçambicana e dedicar todas as minhas energias ao serviço do povo moçambicano no exercício das minhas funções e tarefas que me são conferidas. Eu, Domingos Alberto Sambo, juro por minha honra servir fielmente o Estado e a pátria moçambicana e dedicar todas as minhas energias ao serviço do povo moçambicano no exercício das funções e tarefas que me são confiadas. Na sua intervenção, o governador recordou aos novos dirigentes os compromissos assumidos durante a campanha eleitoral e que levaram a população a confiar na Frelimo. A nomeação dos diretores provinciais que aqui acabamos de assistir para cada uma das áreas resulta de um exercício que visa efetivamente a compormos a máquina administrativa para de hora em diante iniciarmos de forma concreta com a implementação do programa de governação da província de Nampula. Porquanto a vossa nomeação para cada uma das áreas que a partir de hoje passam a dirigir resulta da confiança que depositamos nas vossas capacidades, nas vossas competências e na experiência comprovada ao longo do vosso percurso profissional. A sociedade está atenta na forma como irão honrar o juramento que acabam de prestar no exercício das funções que vos são confiadas. Para aquele dirigente, Nampula dispõe de ricas potencialidades que a possam tornar uma referência em todos os domínios. O Conselho Executivo que passam a integrar é uma equipa única. É fundamental que cada um de vós trabalhe no seu setor, mas não de forma isolada. Portanto, temos que ter o sentido de complementaridade, de solidariedade e espírito de equipe dos membros do Conselho Executivo de Nampula. Porquanto a execução das decisões do governador e do Conselho Executivo Provincial exigirá o empenho de cada um de vós na mobilização das necessárias sinergias dentro dos setores que irás, a partir de hoje, dirigir, bem como na necessária e indispensável coordenação com os outros atores no processo de desenvolvimento da nossa província de Nampula.
não estamos à procura de estrelas no meio do nosso Conselho Executivo. Queremos uma equipe coesa, eficiente e ganhadora. Portanto, sejam capazes de formar igualmente, dentro das vossas direções provinciais, equipes coesas e ganhadoras. Queremos que estejam focalizados em produzir resultados no desenvolvimento da nossa província e, em particular e principalmente, aqui sublinho, na satisfação das necessidades básicas da nossa população da província de Nampula. O voto foi claro e foi expressivo, que foi dado a Frelimo pela população de toda a província de Nampula. E este voto reflete a confiança depositada na capacidade de formar e liderar equipas sérias, capazes de pôr em prática os compromissos que assumimos perante a população da província de Nampula durante a campanha eleitoral. Manuel Rodrigues deixou orientações a cada um dos setores e apelou maior responsabilidade para a reconquista da cultura de coesão e espírito de camaradagem, tendo sempre em conta o combate à corrupção. Quatro distritos do interior da província de Nampula estão a intensificar as medidas de prevenção com vista a evitar a propagação do coronavírus. O trabalho está a ser desenvolvido por brigadas do Partido Frelimo e consiste na disseminação de mensagens às comunidades sobre as necessidades de observância das medidas de higiene individual e coletiva. A reunião teve lugar na sede do distrito de Ribaue e nela foram abordadas questões relacionadas com as atividades envolvidas no âmbito da implementação das medidas de contenção contra a propagação da pandemia do coronavírus. O encontro serviu igualmente para a avaliação do impacto das medidas impostas pelo estado de emergência em vigor no país. Esta reunião é para cada distrito apresentar o trabalho realizado, as experiências que foram desenvolvidas no âmbito da prevenção e combate a esta pandemia e também trocarmos essas experiências entre nós. Nesta reunião também vamos aprofundar como podemos redobrar os esforços nesta missão. Os números que estão a chegar do país e do mundo, principalmente do país, nos preocupam ainda. Agostinho 30 mostrou-se preocupado com o surgimento de novos casos de infecções em outras províncias do país, o que exige de todos o redobrado esforço para a intensificação das medidas de sensibilização das comunidades para a observância das medidas de higiene individual e coletiva. Há casos que estão a surgir e pontos novos, em pontos novos. Antes era Maputo e Cabo Delegado. Hoje estamos a falar, já entraram no problema de duas novas províncias, que é a província de Inhambane e de Sofala. Portanto, a nossa província de Nampula precisa de cada vez mais redobrar o esforço para prevenir, para que este mal não entre na nossa província. Com o idêntico objetivo, o primeiro secretário do Partido Frelimo em Nampula deverá deslocar-se este sábado do distrito costeiro de Angoche, onde agentou o encontro com as brigadas envolvidas na disseminação de mensagens de prevenção contra a pandemia do coronavírus. Portanto, houve a troca de matéria da reportagem que conferimos a conta que o Partido Frelimo em Nampula está a monitorar a implementação das medidas de prevenção contra a pandemia do coronavírus nos distritos de Ribaue, Macubur, Malema e Lalaua. Com efeitos, esta quinta-feira, o primeiro secretário do Comitê Provincial manteve o encontro de balanço com os secretários e administradores daqueles distritos do interior da província de Nampula.
Agora sim, portanto, vamos a esta nota. 4 distritos do interior da província de Nampula estão a intensificar as medidas de prevenção com vista a evitar a propagação do coronavírus. O trabalho está a ser desenvolvido por brigadas do Partido Frelimo e consiste na disseminação de mensagens às comunidades sobre a necessidade da observância das medidas de higiene individual e coletiva. E no âmbito de prevenção e combate à propagação da Covid-19, o Distrito de Ribaue criou 30 brigadas de assistência aos órgãos de base, zona, círculo, até célula. Estas brigadas diariamente estão no terreno para divulgar, disseminar as medidas de prevenção e combate contra a propagação da Covid-19. Nós, quanto nos já percebemos da situação, por via da decretação de estado de emergência pelo Presidente da República, criamos brigadas, capacitamos as brigadas e as brigadas estão se deslocando ao terreno. Terreno refiro-me às localidades, postos administrativos, sobretudo nos nossos órgãos de partido, células, comitê de círculos, comitê de zona, para poderem lançar esta mensagem, informar a população de como devem se comportar perante esta pandemia que está a vitimar pessoas em todo o mundo. O trabalho que está sendo a cabo no distrito de Malema é de mobilizarmos os nossos concidadãos no sentido de tomarem as medidas de precaução numa de prevenir com a doença, usando máscaras, lavagem de mão com sabão e cinza, e esta mensagem abrangiu todas as comunidades, assim como os lugares de grande concentração. Quero me referir dos mercados, nos lugares públicos e demais outros setores de atividade. Desde que foi decretado essa pandemia de Covid-19 pelo camarada presidente Filipe Jacinto Nyusi, no distrito de Mecobur também tivemos algumas atividades que planificamos, que arrancou pela capacitação dos brigadistas no distrito, no universo de 12 brigadas que nós capacitamos, que por um pouco abrangeu todo o distrito de Mecobur, partindo da sede do Comitê Distrital, Comitê de Zonas, Círculo, até as células. A Associação Wihuana Norera para a cidade de Nampula, a UCINA, uma organização da sociedade civil, junta-se aos esforços governamentais na procura de soluções ao problema do novo coronavírus. Para o efeito, agendou para o próximo sábado a distribuição de máscaras na via pública. A campanha inicia com a distribuição simbólica de 100 máscaras a nível da zona de cimento, enquanto se procura por outras parcerias para aquisição de outro material que possa cobrir todos os 18 bairros da cidade. Nós vamos trabalhar em alguns bairros dessa cidade no sentido de distribuirmos máscaras caseiras. Consideramos de máscaras caseiras aquelas feitas por nossos alfaiates. Nós tentamos solicitar algumas doações no sentido de ajudarmos a população, as comunidades mais carentes que não conseguem adquirir as máscaras caseiras. Então, já temos agora um total de 100 máscaras e essas máscaras vamos distribuir no sábado em alguns bairros desta cidade de Nampula. De acordo com o nosso entrevistado, cerca de 90 ativistas que fazem parte da sua agremiação estão envolvidos em ações de sensibilização às comunidades para a observância rigorosa das medidas de prevenção contra a pandemia. Sim, é como uma nova cultura. É difícil daqui para aqui as pessoas acreditarem e tomarem decisão, mas a maior parte dos munícipes já estão informados, já estão a acatar as medidas. Um e outro cidadão tenta resistir, mas ele resiste com a informação. E falando disso, o assunto dos mercados, agora
estamos virados aos mercados e estamos a sensibilizar as comunidades para que deixem de realizarem cultos, no caso de cerimônias fúnebres. O que nós observamos é um enchente acima daquilo que foi definido. O presidente Alcina reconhece, entretanto, haver desobediência às recomendações governamentais por parte de alguns munícipes que continuam a resistir ao uso de máscaras e o distanciamento social, sobretudo nos mercados e nos transportes semicoletivos de passageiros. Especialmente agora estamos a trabalhar com as comunidades dos bairros da cidade de Nampula, muito mais do bairro de Napitini, Natiquiri, Moatola, bairro de Namicopo, bairro Central, Anchilo. Estamos a reforçar as medidas de prevenção ao coronavírus. Nós sensibilizamos a população no sentido de continuarem a lavar as mãos frequentemente, usarem as máscaras sempre que tiverem a necessidade de sair nas suas residências, para qualquer local, fora de casa, sempre devem usar as máscaras. E em conversas nas casas deles, mesmo que seja um vizinho que venha lhe saudar, é necessariamente que primeiro lave as mãos e considerar o distanciamento social. A Associação Iwanana Orera de Nampula foi constituída em 2016 e conta atualmente com cerca de 200 membros efetivos. Notas da arena política doméstica. A RENAMO, o maior partido da oposição em Moçambique, iniciou esta quinta-feira a campanha de distribuição de máscaras e sabão em locais de maior aglomerado populacional. A iniciativa enquadra-se no reforço das medidas preventivas contra a pandemia do novo coronavírus, numa altura em que o país continua a registrar mais casos testados positivos da doença. Esta doença não é só para o membro da RENAMO, membro da FRELIMO, membro de não sei lá quê. Todos nós, como cidadãos moçambicanos, corremos riscos de apanhar esta doença. E queremos pedir, nós como partido RENAMO, para que vocês possam usar máscaras, possam lavar as mãos com sabão. Estão a perceber? Todos os dias vocês devem fazer este trabalho. Não custa nada. Este sabão que estamos a dar, máscara, é para vocês sempre usarem como o vosso instrumento de trabalho. Este ambiente marcou o início do processo de distribuição de máscaras de sabão aos necessitados. O mercado engrossista Aresta foi o local escolhido para o seu lançamento. Estamos a fazer uma campanha de sensibilização. Este é o início. Vamos andar em todos os postos administrativos, assim como também distritos ao nível da província de Nampula. Máscaras, estamos a distribuir sabão, estamos a distribuir também baldes. Não trouxemos aqui porque o município de Nampula já está a fazer algum trabalho ao nível do município de Nampula. Mas os taxistas motas, porque precisam de prevenção da máscara e o sabão, então hoje o grupo-alvo foi para os taxistas de mota. Onde vamos, temos baldes, temos lixívia, temos para distribuição para a população mais vulnerável. Numa altura em que o país continua a registrar números assustadores testados positivos da Covid-19, a única arma de combater o inimigo invisível é de reforçar as medidas de prevenção. A iniciativa foi igualmente apoiada pelos beneficiários que também mediram o nível de implementação das medidas de prevenção desta doença. Pelo menos para mim, apesar de não saber cada um qual é o projeto que tem pensado, ficamos surpreendidos. Ficou bem. Desejo que distribua as máscaras e sabão para aqueles que também fazem movimentos diários. E o que deve ser feito daqui em diante no sentido de continuar a controlar essa doença? Não, é só se exigirmos entre nós que fizemos esses movimentos todos os dias em que a cada vez mais tenhamos água perto ou desinfetante e com as máscaras sempre. Esse jeito é maravilhoso e bondoso. Deixa a mensagem para outros partidos que façam o mesmo que este está a fazer agora como exemplar. É difícil cumprir, mas
temos que seguir, porque a mensagem é feita. Não é possível o governo e outras instâncias promoverem ou sensibilizarem o povo e o povo retratar-se em si sozinho. Mas se eles retratarem a mente, ninguém vai levar avante o que está a acontecer. Então nós temos que levar fortemente e abraçar o gesto da Renamo por nos dar o desinfetante e a máscara. E seguimos também em frente. Vamos explicar lá no bairro também que é para quem tiver capulana, porque isso já é um caso sério. Em termos da minha avaliação, é positiva, porque o governo está sempre preocupado com as pessoas, aconselhar as pessoas também que devemos usar a máscara, e essa iniciativa está bem-vinda, usar as máscaras. Nós taxistas corremos muitos riscos, porque também recebemos clientes que nem sabemos onde é que saem, então com essa máscara e o sabão que a gente acaba de receber é de agradecer muito. As imagens são de Manuel Tadeu, Alberto Júnior, Hack TV. Ora bem, tabelamos a informação da noite. Hack TV, a tela da verdade. Continuação de uma noite feliz da companhia deste canal. Boa noite. Assalamu alaikum. Aproveite esta última dezena.